A aproximação de João Batista e sua chegada a Betabara era o sinal para Jesus de que também havia chegado a sua hora. Deixou assim sua casa em Nazaré e partiu ao encontro do precursor. Numa tarde em que João, cansado dos trabalhos do dia, se assentara sobre uma pedra alta, de onde olhava a multidão que continuava a aparecer no rio para ser batizada, Jesus se aproximou e João imediatamente o reconheceu. Segundo as regras, João, antes de imergir os batizandos na água do rio, tinha com eles uma conversa coletiva durante a qual esclarecia-os a respeito daquele ato místico e simbólico. Para eles, representava a entrada na legião dos destinados à redenção, com o compromisso de arrependimento dos erros do passado e de radical mudança de sentimentos e atitudes no futuro. João fazia-lhes um sermão sobre os erros, as inferioridades da conduta moral e as vantagens da purificação, e advertia-os sobre a inutilidade do ato se não houvesse intenção íntima de reforma moral. O batismo só teria valor se a intenção fosse transformada em atos. Após isso, é que fazia a imersão das pessoas na água do rio, primeiramente os homens, depois as mulheres em separado. A imersão, não se cansava ele de repetir, significava para o espírito culpado limpeza das impurezas, dos defeitos e alívio das fadigas da alma. O compromisso era prestado no sentido de a pessoa melhorar-se espiritualmente, perdoar as ofensas recebidas, fugir do mal e desviar-se do passado muitas vezes criminoso. Seu trabalho era árduo e por vezes perturbado por disputas de caráter religioso que se levantavam no meio da turba, onde havia sempre espiões do Sinédrio, que queriam saber das intenções verdadeiras do profeta. Diariamente, surgiam no país pregadores e rabis vindos de todas as partes, cada qual pregando a lei de Moisés ao seu modo, e alguns de forma verdadeiramente inconveniente para os interesses do clero, e por isso o Sinédrio sempre os vigiava de perto. A uns advertia, a outros mandava prender, e outros eram mortos. Quando João apareceu, o Sinédrio se apressou em mantê-lo debaixo de suas vistas, fazendo seguir seus passos e analisar cuidadosamente suas pregações. Naquele dia, já fora ele interrogado por alguns levitas enviados do templo que queriam saber quem ele era e que autoridade tinha para falar sobre a vinda do Messias daquela forma. Ele mais de uma vez lhes havia respondido que era simplesmente uma voz que anunciava a vinda do Messias, e quando lhe perguntavam com que autoridade batizava o povo em nome dele, respondia que fazia isso por sua própria conta, na qualidade de rabi de Israel que de fato era, e com o dedo indicava-lhes as franjas da túnica depositada no chão ao lado. Quando Jesus chegou e disse que vinha ali para ser batizado, João retrucou que ele é quem deveria ser batizado por Jesus. Mas Jesus, então, explicou que era preciso que assim fosse para que as Escrituras recebessem integral cumprimento. Dito isso, entrou no rio e João então derramou sobre ele a água purificadora. Naquele momento, muitos entre o povo e discípulos de João ali presentes viram que o rio resplandeceu de luzes, que as sombras do crepúsculo enalteciam, e os céus se abriram. Uma entidade espiritual, na forma de uma pomba, desceu sobre Jesus, enquanto que uma voz se fazia ouvir dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Jesus, o Filho do Homem, isto é, aquele que evoluiu pelas encarnações humanas, o governador planetário, naquele momento reintegrou-se em todo o seu espírito crístico, da esfera dos amadores, tornando-se apto para a realização de sua tarefa sacrificial na Terra.